Para a gente começar a nossa análise de hoje, eu queria trazer um dado que, olha, me impactou bastante. Hum, Uma pesquisa da Nova Escola com o Instituto Ame Sua Mente revelou uma coisa séria. 21,5% dos educadores no Brasil, é mais de um quinto, é muita gente. exato, mais de um quinto avalia o próprio bem-estar psicológico como ruim ou muito ruim. E as palavras que mais aparecem são estresse, exaustão, ansiedade. As de sempre, infelizmente. Pois é. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 1 de um guia sobre a saúde mental dos professores para tentar entender de onde vem tudo isso, sabe? Qual é o cenário que está adoecendo quem ensina e, o mais importante, por que é tão fundamental que os próprios professores se atentem a isso. Exato. E o ponto de partida, para mim, é que a gente não está falando de um problema individual. Certo. Não é sobre, aquele professor é fraco ou não aguenta o tranco. A fonte que a gente vai analisar hoje, ela é muito clara nisso. O problema é sistêmico, É estrutural. é estrutural. Existem fatores na própria profissão que estão na raiz desse esgotamento. Então, assim, entender essas causas é o primeiro passo para a gente poder pensar em algum caminho, né? É olhar para a floresta, não só para a árvore. Perfeito. Então vamos lá. O guia já começa citando uma outra publicação muito forte, um livro da Fundacentro chamado Precarização, Adoecimento e Caminhos para a Mudança. E ele vai direto ao ponto. Sim. Os problemas que assombram os professores, tanto na rede pública quanto na particular, eles têm nome: burnout, estresse e depressão. E o interessante é como a análise desses dados, que foi feita por um pesquisador da USP, o Rinaldo Votolini, ajuda a gente a fatiar esse problema. Como assim? Ele mostra que, nas escolas estaduais, por exemplo, os motivos são até meio óbvios, mas não menos graves, né? A gente está falando de baixos salários, cargas horárias, nossa, gigantescas. Intermináveis. E para quem não é concursado, tem sempre aquela incerteza do emprego, sabe? Aquela instabilidade. São fatores muito materiais, muito concretos, que vão moendo a pessoa no dia a dia. Sim, é a base do problema, digamos. Mas o que me chamou a atenção no material é que não é só isso. A conta não fecha só com dinheiro e horas de trabalho. Não mesmo. E é aqui que a análise do Voltolini fica fascinante, porque ele introduz o que ele chama de um fator qualitativo. Algo que vai além do tangível. Exatamente. O declínio da autoridade do professor. A gente não está falando só da carga de trabalho, mas de uma mudança, assim, profunda em como a sociedade e a própria comunidade escolar se relacionam com o docente.
Ele mostra que nas escolas estaduais, por exemplo, os motivos são até meio óbvios, mas não menos graves, né? A gente está falando de baixos salários, cargas horárias, nossa, gigantescas. Intermináveis. E para quem não é concursado, tem sempre aquela incerteza do emprego, sabe? Aquela instabilidade. São fatores muito materiais, muito concretos, que vão moendo a pessoa no dia a dia. Sim, é a base do problema, digamos. Mas o que me chamou a atenção no material é que não é só isso. A conta não fecha só com dinheiro e horas de trabalho. Não mesmo. E é aqui que a análise do Voltolini fica fascinante, porque ele introduz o que ele chama de um fator qualitativo. Algo que vai além do tangível? Exatamente. O declínio da autoridade do professor. A gente não está falando só da carga de trabalho, mas de uma mudança, assim, profunda em como a sociedade e a própria comunidade escolar se relacionam com o docente. É aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. Porque o guia descreve uma situação que parece um campo minado. É uma boa imagem. Os professores estão sendo constantemente contestados pelos alunos e principalmente pelas famílias. E não é um questionamento sobre o método de ensino, o que seria normal. Seria parte do diálogo, né? Exato. A contestação é sobre tudo. Sobre visão de mundo, ideologia, religião, valores. Parece que o professor virou um alvo constante. Exatamente. E a consequência direta disso, e o texto usa uma expressão perfeita, é a quebra da relação de confiabilidade. Quebra da confiabilidade. Forte isso. Pensa comigo. A sala de aula precisa ser um espaço de confiança, por definição. O aluno confia no professor, a família confia. Quando essa dinâmica vira um confronto, o professor é desautorizado na sua função mais básica. Ele não está mais só ensinando. Não, ele está o tempo todo tendo que se justificar, se defender. Imagina a carga mental que isso representa. A ansiedade de entrar em sala sem saber de onde vai vir o próximo questionamento, o próximo ataque. Fica claro que a pressão é imensa e vem de todos os lados. Mas o perigo é que isso vai virando o novo normal, né? A pessoa se acostuma a viver no limite. Sim, ela normaliza o absurdo. Então, como é que ela percebe, no meio desse caos todo, que precisa de ajuda? Onde que o simples cansaço vira um sinal de alerta de verdade? Essa é a grande questão, né? E o guia traz a visão de um psiquiatra, o Gustavo Stanislau, que ajuda a gente a identificar esses sinais. O primeiro alerta que ele menciona é algo bem sutil no começo. O que seria? A pessoa começa a ter reações de irritabilidade muito mais intensas. Um pavio mais curto, sabe? Uma instabilidade de humor que não era dela. E o curioso é que ele diz que, muitas vezes, a própria pessoa não percebe essa mudança. São os outros ao redor, os colegas, a família, que comentam: nossa, você tá diferente, mais reativo. Faz todo sentido. A gente é sempre o último a perceber, né? Mas e quando a coisa avança? Quais são os sintomas que o próprio professor ou quem está perto pode começar a ligar os pontos? O guia que a gente está usando separa isso em 2 grandes grupos de sinais, o que ajuda bastante a entender. O primeiro é o da ansiedade. Certo. Ela aparece como uma preocupação que não desliga, que fica ali o tempo todo ocupando a mente. É aquela insegurança que paralisa na hora de tomar decisões simples, ou até crises de angústia em tarefas que antes eram automáticas. Tipo o quê, por exemplo? O texto dá um exemplo ótimo. A pessoa começa a sentir um pavor, uma certeza de que algo terrível vai acontecer só de pensar em preparar a aula de amanhã. Entendi. Ansiedade é tipo uma aceleração constante, um excesso de futuro na mente. Mas e o outro lado? E quando a pessoa simplesmente desliga? A fonte fala sobre isso? Sim, e essa é a outra face da moeda, e é igualmente perigosa. São os sinais depressivos. Eles são mais sobre a falta. A falta de quê? A dificuldade de sentir prazer em qualquer coisa. Um distanciamento de atividades que antes davam alegria, sabe? É como se o mundo fosse perdendo a cor. E isso vem junto com uma visão muito negativa sobre si mesmo e sobre o futuro. É um beco sem saída. É. A pessoa entra num túnel onde ela se sente culpada por tudo e não consegue ver nenhuma luz lá na frente. E quando esse quadro todo se instala no ambiente de trabalho e não tem nenhum tipo de suporte da escola, o resultado é a palavra do momento: burnout. Exato. O guia descreve bem essa combinação.
É a exaustão no nível máximo, junto com uma desmotivação total com o trabalho. Na prática, isso vira um problema para todo mundo. Vira. O professor começa a faltar mais. Precisa de licenças médicas e, claro, o rendimento em sala cai, o que gera mais culpa, mais pressão. É uma espiral descendente. Uma espiral perfeita. A falta de um sistema de apoio transforma o sofrimento de uma pessoa num problema de logística para a escola. Mas a gente esquece que a raiz de tudo isso é o adoecimento de um ser humano que está pedindo socorro. Vamos tornar isso ainda mais prático. O guia traz uma lista de sinais de alerta de outra especialista, a psiquiatra Elizabeth Senecosta. Ah, essa lista é ótima. Ela descreve esses sinais como consequências diretas do acúmulo de aulas e da exaustão. É quase um checklist para quem está nos ouvindo e talvez se identifique. E é importante olhar para essa lista não como itens separados, mas como peças de um quebra-cabeça, né? Uma coisa vai levando a outra. Exato. A lista começa com coisas que parecem pequenas, mas que se somam. Primeiro, uma dificuldade muito grande para acordar de manhã, bem mais que o cansaço normal. Aquele cansaço que não passa, mesmo depois de dormir. Isso. Depois, uma falta de atenção e concentração que dura o dia todo. E tem um que me chamou muita atenção. Amnésia temporária durante as aulas, o famoso branco. E esse branco é aterrorizante para um professor, né? Não é só esquecer uma palavra, é o cérebro dizendo, chega, não consigo mais processar. É um sinal claro de que o sistema nervoso está sobrecarregado. Com certeza. Isso se conecta diretamente com o próximo item, que imagino que esteja aí, que é a qualidade do sono. Puxa mesmo. O quarto item é justamente esse, sono entrecortado, acordar várias vezes à noite. Ou seja, o descanso nunca é reparador. Nunca. Daí vem o quinto, sentimentos constantes de tristeza, desânimo ou irritabilidade. O sexto, dores de cabeça e musculares que não passam. É o corpo gritando, né? É o corpo gritando o que a mente não consegue dizer. E é interessante como esses sintomas físicos, como a dor de cabeça, muitas vezes são tratados de forma isolada. A pessoa toma um analgésico e pronto. Mas não investiga a causa. Não investiga a causa, que pode ser puramente emocional. O corpo vira o palco do sofrimento psíquico. E para fechar a lista, 2 pontos sobre comportamento e autoimagem. Sétimo, uma relação desequilibrada com a comida. Seja comer demais, por compulsão, ou perder totalmente o apetite. E o oitavo, que amarra tudo, uma diminuição acentuada da autoestima. E aqui, a fonte aponta para uma armadilha, nossa, perigosíssima, que levanta uma questão importante. Qual seria? A tendência, segundo o texto, é a pessoa tentar compensar esses sintomas com jornadas cada vez mais intensas de trabalho. O que não faz o menor sentido. Parece que não faz, mas é muito comum. A pessoa se sente improdutiva, desfocada, culpada. E qual a reação dela? Tentar provar para si mesma e para os outros que ainda dá conta. Ela dobra a aposta. Dobra a aposta. Trabalha mais, se esforça mais. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. É um ciclo de autodestruição silencioso. Então, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: a responsabilidade de quebrar esse ciclo é só do professor? Ele que se vire sozinho? Felizmente o guia diz que não. A solução também é coletiva, né? Está dentro dos muros da escola. Sim, e essa é a virada de chave fundamental. Tirar esse peso todo das costas do indivíduo e entender a responsabilidade do ambiente. Exatamente. O texto traz um depoimento muito bom da professora Alcinete França Pimenta, lá de Manaus. E ela fala da importância da equipe pedagógica estar atenta. De observar o colega. Isso. Observar as mudanças de humor, a apatia de um colega. E ela tem uma frase que, para mim, resume tudo. Autocuidado é também reconhecer que precisa de apoio e buscar orientação profissional. Perfeito. Ou seja, autocuidado não é só, fazer yoga. É ter a coragem de ser vulnerável e pedir ajuda. E o exemplo que ela dá no guia é muito poderoso. Uma colega de trabalho dela percebeu que não estava legal, ela usou as palavras "estou me sentindo diferente" e teve a coragem de falar sobre isso. E o que ela fez? Primeiro, procurou a diretora, depois um psicólogo. Mas esse primeiro passo de levar a questão para a gestão da escola é crucial.
E a forma como a gestão reage nesse momento pode mudar tudo. E o que a gestão pode fazer na prática? Porque falar é fácil, né? Mas na correria da escola, o que significa apoiar de verdade? A psiquiatra Elizabeth Sene Costa, que a gente já citou, dá um caminho bem direto para isso. A primeira atitude, e algo bem concreto, é diminuir as exigências sobre aquele profissional. Aliviar a pressão. Exato. Flexibilizar prazos, talvez redistribuir alguma tarefa pontual. E a segunda, que é mais sobre cultura, é criar espaços seguros e oficiais, sabe? Para que os professores conversem, troquem experiências, compartilhem angústias. Não uma sessão de terapia. Não, não é isso. Mas num lugar onde falar sobre vulnerabilidade seja normal e não um sinal de fraqueza. O guia chama isso de escuta ativa e define como uma das atitudes mais importantes para promover a saúde mental na escola. É sobre dedicar tempo de verdade ao colega. Ouvir sem julgar. Exato. Ouvir com atenção, sem dar conselho, sem julgar. Só de fazer isso, você já combate o estigma, a vergonha que muitas vezes impede a pessoa de se abrir. Sem dúvida. E o capítulo se encerra com 2 exemplos práticos de como colocar isso de pé. O primeiro vem da própria escola da professora Alcinete, a EE Nossa Senhora das Graças. O que eles fazem lá? Eles usam as jornadas pedagógicas, que são encontros obrigatórios, para criar esse espaço de troca de experiências. Eles transformaram um momento que poderia ser só burocrático num ritual de cuidado mútuo. Que ideia fantástica! E a outra prática? A outra é uma sugestão mais ampla, que qualquer escola pode adotar. Organizar capacitações sobre saúde mental para a equipe. O objetivo, segundo o guia, é dar repertório, Ferramentas. e ensinar os educadores a identificarem os próprios sentimentos, a validar o que o colega está sentindo e a saber como apoiar quem decide procurar ajuda. É, basicamente, equipar a comunidade escolar para que ninguém se sinta sozinho. Ok, então, amarrando tudo o que a gente discutiu desse capítulo, ficou claro que as pressões sobre os professores são um problema do sistema, né? Misturam falta de recursos com uma crise de autoridade que gera muita ansiedade. Sim. Vimos que os sinais de esgotamento aparecem no corpo e na mente e podem nos levar a essa armadilha perigosa de trabalhar ainda mais. E, o mais importante, a saída não é um caminho solitário. De jeito nenhum. Ela depende de se criar uma cultura de apoio, de escuta e de acolhimento dentro da própria escola. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a conclusão é inevitável. A saúde mental do professor não é um problema de RH, um assunto secundário. Não. Ela é o termômetro da saúde de todo o sistema educacional. Um sistema que adoece sistematicamente seus professores é um sistema que, no fim da linha, está comprometendo a aprendizagem dos alunos. Com certeza. Cuidar de quem ensina não é um bônus, sabe? É a condição essencial para que a educação de qualidade aconteça. Cuidar do professor é, em última instância, cuidar do aluno. Exato. E essa conversa toda nos deixa com uma reflexão final. Um pensamento para levar daqui. Se essa escuta ativa e o apoio entre colegas são tão vitais para o bem-estar e, por consequência, para a qualidade do ensino, como a própria estrutura do dia a dia da escola. A rotina, com suas grades horárias rígidas, a pressão por resultados, as burocracias, como tudo isso pode ser repensado para criar tempo e espaço de verdade para que esse cuidado aconteça. E não só na crise, né? Exato. Como a gente transforma o cuidado mútuo em parte da rotina e não algo que só aconteça numa reunião pedagógica uma vez por semestre. Como o cuidado vira parte do currículo invisível da escola, não só para os alunos, mas para os próprios educadores.